Voltamos aos comerciais no Em Evidência na TV, um programa especial hoje aqui na 17ª FENACHIM. E claro, para o programa ser especial, precisa também de convidados especiais. Estamos aqui recebendo, aqui no auditório do prefeito, o diretor-presidente José Scorsato. Muito obrigado pela disponibilidade de sempre por falar conosco. O homem do emprego, como a gente gosta de chamar, né? Diretor-presidente da FGTAS, a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social. Vamos começar nesse tema, então, sobre trabalho e estar presente nesse momento de reconstrução e de resiliência do nosso Rio Grande do Sul, não só aqui para o município, mas para o estado como um todo. São mais de 400 municípios atingidos, direto e indiretamente, mais de 90%, né, do estado que foi afetado por conta da maior catástrofe climática, que a gente não gostaria de falar. Não gostaria até de abrir falando sobre isso, mas a gente precisa. É necessário lembrar o passado para não repetir o futuro. William, é uma alegria estar aqui contigo, né? Enfim, conversar com os teus telespectadores, conversar com toda a comunidade. Não tem como não voltar no nosso imaginário um ano atrás, né? Cada um tem as suas histórias, suas vivências, os seus dilemas, e o povo gaúcho acumulou tudo isso na resiliência da reconstrução. E ao mesmo tempo que nós passávamos por tudo isso há um ano atrás, e depois vinha toda a reconstrução, o abrigamento. Eu falo uma história minha. Eu estava em Porto Alegre, estava retornando de férias o dia 1º. Então, como se fosse hoje, um ano atrás, eu estava retornando de 10 dias de férias. Pelo menos estava retornando, não estava... Retornando. Depois estava saindo de férias. Depois, né, do feriado, né? Depois do feriado do 1º do Dia do Trabalhador. E, enfim, eu cheguei em Arvorezinha. A Arvorezinha pertence à região do Vale do Taquari. Quando eu passei pelo Vale do Taquari e muita chuva... Indo a Porto Alegre, a gente percebia que as previsões eram terríveis. Chegamos em Porto Alegre, eu moro aí no bairro Menino Deus, a rótula das cuias se desligou na segunda-feira. Vamos pensar que na segunda-feira tiveram que desligar o bombeamento, alagou também aquela região, mas eu já estava lá no Centro Vida, como se fosse hoje. Eu me lembro que de manhã cedo o vice-governador me ligou, pedindo como é que estava a estrutura do Centro Vida Humanístico, que podia ser um dos locais de abrigamento. Não se sabia o volume de pessoas desabrigadas que poderiam ocorrer em Porto Alegre ainda. E aí eu subi lá para o Centro Vida, olhar a estrutura, né? Olha, tem uma estrutura que não está preparada, como todas as estruturas do estado do Rio Grande do Sul não estavam preparadas para receber isso, mas tem um espaço enorme aqui para receber pessoas. Tem possibilidade de vacinar com banheiros, obviamente vão ter que reforçar a estrutura para receber. E logo na sequência começaram a chegar as primeiras pessoas, principalmente aquela volta aí da zona norte de Porto Alegre, aí, o Sarandi, aí, que começou a ser afetado, e começaram a ir para o Centro Vida. Lá se tornou a maior referência de abrigamento do estado do Rio Grande do Sul, quase 600 pessoas, quase 500 animais, cachorro, gatos, sendo abrigados lá no Centro Vida. Se criou uma logística dentro daquilo que não existia, e eu fiquei junto com a equipe da gestão da Prefeitura Municipal, que administrou, muitos voluntários, outros funcionários públicos estaduais que estavam lá. Nós ficamos gerenciando aquele abrigo lá para poder atender da melhor forma possível as pessoas que lá estavam chegando. Então, enfrentamos esse dilema, e logo após as águas começarem a baixar, toda a reconstrução a ser feita, onde essas pessoas iriam residir. Aos pouquinhos, os abrigos mais tardiamente começavam a se esvaziar nas casas provisórias, depois nos aluguéis sociais, agora na compra assistida ou na reconstrução. E na minha pasta, que é a pasta do trabalho, a grande preocupação que nós tínhamos, porque até maio do ano passado, até isso, nós vimos num ano muito positivo da empregabilidade, números impressionantes. E, obviamente, a tensão que se batia naquele momento era se as empresas permaneceriam no Rio Grande do Sul, se o empresário, o comerciante, o varejista continuaria acreditando em investir aqui no Rio Grande do Sul, se o trabalhador, a trabalhadora não iam migrar para outras regiões, por exemplo, a região do Vale do Taquari, não houvesse um esvaziamento de pessoas lá para outras regiões que não foram atingidas, né? Então, todo esse dilema que as pessoas perguntavam e que na hora tu não tem respostas, tem que deixar o tempo andar para ver como as reações vão acontecer. E, para nossa surpresa, foi reação muito positiva. O Vale do Taquari, cito o exemplo, o Vale, todas as empresas permaneceram,
ampliaram seus negócios. Aqui no Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, não foi diferente. Todos os empresários permaneceram, ampliaram negócios. Nós encerramos o ano passado, de 2024, com um saldo extremamente positivo. Nós tivemos a menor taxa de desemprego, de desocupação dos últimos 12 anos. Nós fechamos com mais de 60 mil carteiras positivadas. E começamos o ano de janeiro, por isso a Fenachim é um desses que nos traz aqui, porque hoje a Venâncio Aires é uma cidade, nesse momento, que mais emprega no estado do Rio Grande do Sul, né? Junto com Santa Cruz, aqui no Vale, muito forte. A gente conseguiu janeiro, fevereiro e março, nós estamos superando 66 mil carteiras de trabalho positivo. O número de janeiro, fevereiro e março já supera o número de todo o ano passado. Então nós temos a maior participação de gaúcho e gaúcho no mercado formal de trabalho, são mais de 2.900.000. Nunca se chegou a esse teto de pessoas com carteira de trabalho assinada no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma mão de obra aí de 6 milhões de gaúchos com força de trabalho, tiros de menor, tiros já aposentados, são em torno de 11 milhões de gaúchos e gaúchas, né? São 6 milhões alguma coisa de mão de obra ativa. Quase 48%, hoje 47%, estão com carteira de trabalho assinada e o restante estão trabalhando, quer seja na PJ, na MEI, na agricultura, na informalidade, no Uber, na diarista, né? Então nós temos uma mão de obra expressiva no mercado e essa mão de obra nos primeiros meses está com um saldo extremamente positivo. A gente pode afirmar que o estado do Rio Grande do Sul vive o pleno emprego. Essa região aqui de Venâncio Aires, ela vive o pleno emprego, tem muitas ofertas de trabalho, tem muita discussão sobre o mercado de trabalho e tem discussões que a gente fez com a Câmara de Vereadores ao final do ano passado aqui, quanto a algumas ações que nós devemos tomar no trabalho. Se nós olharmos a pirâmide de nascimento dos anos 70, aqui embaixo, na faixa de 0 a 4 anos, era bem assim, tinha muita gente nascendo. E ela fazia isso. As pessoas viviam menos e a força de trabalho que acumula aqui no meio, ela era muito forte, tinha muitas pessoas, eu falo em número de pessoas. Hoje nós invertemos, a pirâmide que nasce, ela é assim e ela faz isso. Então tem menos gente nascendo, as pessoas vivem mais, positivo, que bom, né? As pessoas têm mais expectativa de vida, têm mais vitalidade, mais energia, mas a força de trabalho que nasce aqui e que logo na frente vai começar a produzir, daqui 10, 15, 20 anos, ela está diminuindo. Então nós vamos enfrentar necessariamente aqui no Rio Grande do Sul, nos próximos 20 anos, 30 anos, uma escassez de mão de obra de força de trabalho. A população vai envelhecer mais, muito bom, mas também vai ter menos mão de obra. Por isso, a entrada de imigrantes no Rio Grande do Sul tem aumentado consecutivamente, o número de vagas de empresas tem aumentado consideravelmente e nós temos que ter algumas ações efetivas. E eu destaco 2 dessas ações, podia destacar 3, vou destacar 2. Primeiro delas, CLT, tão importante, necessário, criado por Getúlio Vargas. E eu aqui não estou falando do direito do trabalhador, 13º, licença remunerada, licença maternidade, citar alguns exemplos, né? Eu estou falando de um sócio que tem aí oculto entre o trabalhador e o empresário. Qual é esse sócio oculto, que não é tão oculto assim? Quando o empresário contrata alguém com a CLT, o valor que ele paga é muito alto. A carga tributária no Brasil, ela fica na variável de 60% a 105% da contratação. Então, para quem paga é muito, e para o trabalhador e a trabalhadora que recebe aqui na ponta é muito pouco. Não cobra despesas mensais. Quem é o culpado? É o empresário? Não. Quem é o culpado? É o trabalhador? Não. O culpado é o governo federal, que tem uma carga tributária excessiva, e aqui não estou atacando o governo do atual presidente, porque nós tivemos governo de esquerda, governo de extrema direita, e todos eles passaram lá e ninguém botou a mão, ninguém tomou atitude. Então, estou falando de governo. Então, mais do que nunca, o governo federal, junto com o setor empresarial, junto com os trabalhadores, tem que chegar no consenso, porque nós estamos nessa discussão do 6x1, 5x2, 4x3, e na realidade no Brasil nós vivemos o 5x2 é realidade já em muitos lugares. Por exemplo, no serviço público. O serviço público trabalha de segunda a sexta-feira. Já faz uma escala de 5x2. Muitas empresas, para tornar atrativo trazer as pessoas a trabalhar, elas anunciam lá na vaga de emprego. Trabalhamos de segunda a sexta-feira. Na prática já está aí o 5x2.
de fato, nós temos no Brasil 5,5 por 1,5. O que é esse 5,5 por 1,5, Scorsato? Nós trabalhamos de segunda-feira até sábado, meio-dia. E sábado de tarde já é folga e domingo é folga. Então, na prática, o 5,5, a 1,5 é o que mais se pratica. E eu sou daqueles que nós temos que dosar. O 4 por 3 eu acho um pouquinho de exagero. O 6 por 1, e principalmente quando as folgas nunca acontecem em final de semana, sempre na semana, também é demais. Então, nós temos que dosar para um 5 por 2, bem construído, e o empresário já vem pagando essa conta e o trabalhador também está pagando essa conta. O governo federal, mais do que nunca, tem que abrir mão para que essa conta possa ser melhorada. Porque tem segmentos do Congresso Nacional, principalmente, que é esse debate, que eles se abraçam só nos trabalhadores e alguns só nos empresários. Quando o empresário e o trabalhador, o capital e o trabalho, tem que andar de forma conjunta. Como disse, nenhum e nem outro é culpado. E muitas vezes ficam os dois jogando e tem o sócio aí no meio que fica com a maior parte do que o trabalhador, bota a sua força de trabalho lá na empresa, na indústria, no comércio, e com a sua força de trabalho produz e o empresário repassa em tributação para esse sócio que fica com o valor. Então, é isso que nós temos que equalizar para que o ticket salarial do nosso trabalhador ou trabalhadora aumente e não sufocar mais o empresário, o empreendedor que investe, que gera emprego, que gera riqueza e que já está pagando a sua conta. Então, esse é o raciocínio lógico. E outro raciocínio que a gente tem que ter é uma fiscalização mais forte quanto aos programas emergenciais, principalmente o Bolsa Família, um programa necessário, mas ele tem uma missão, tirar a pessoa da extrema pobreza. Não pode uma pessoa perdurar 10, 15, 20 anos num programa assistencial, onde o mercado oferta vagas de emprego, vagas de trabalho. Então, hoje o Bolsa Família, William, ele está sendo um muro entre quem precisa de emprego e as pessoas. As pessoas estão aqui, algumas no Bolsa Família, e elas acabam optando por não sair para a informalidade, porque tem esse muro que diz que se tu passar daquele valor, tu perde o auxílio. Aí tem o desconto da energia, tem a questão do gás, tem outros penduricalhos e a pessoa precisa. Então, ela cria um muro. E quando o programa assistencial devia ser uma ponte para tirar a pessoa da extrema pobreza e encaminhar para o mercado de trabalho. Então, nós temos que derrubar esse muro, criar pontes para ligar a sociedade, o trabalhador, a trabalhadora, o gaúcho, a gaúcha, ao trabalho. O trabalho dignifica o ser humano. É isso que a gente prega e é isso que eu tenho certeza que todos pensam. Então, como é que nós fizemos isso? Se fosse tão fácil assim, já teriam feito. Mas nós temos que discutir para achar a fórmula. E essa fórmula, muitas vezes, se encontra o prefeito, a prefeita, o gestor público municipal aqui, tem mais poder de atuação sobre a fiscalização do programa emergencial e também, da mesma forma, nós levantar os gargalos que tem isso. Bom, Scorsato, mas a senhora que está lá no Bolsa Família, ela tem 2 filhos e ela gostaria de trabalhar, mas não tem creche para atender essas crianças. Bom, então vamos levantar o número de creches que faltam de vagas no Rio Grande do Sul, nas cidades, para que possamos criar um programa do governo federal, estadual, municipal, para suportar essas vagas de creche, né? Bom, Scorsato, a senhora trabalha lá, mas o horário não está compatível para quando sai da creche, fecha antes, né? Então, nós temos que equalizar isso. O importante é que nós tenhamos uma atuação muito forte nos programas assistenciais, com um prazo de validade, com uma fiscalização mais forte, até para nós criarmos justiça social. Tem muitas pessoas que estão recebendo o programa, talvez não estejam mais precisando hoje, porque não estão mais na extrema pobreza, e talvez algumas pessoas estão precisando acessar o programa e hoje não conseguem porque ele já está lotado. Então, são assuntos que a gente traz aqui para a FENACHIM, que a gente traz para essa região, traz para os prefeitos, para os vereadores, discute com a imprensa, discute com a sociedade, para que seja feito um bom debate e possa avançar essa pauta. E a gente que cuida dessa área do trabalho aí, a gente sabe que hoje tem muita oferta e as pessoas têm possibilidade de estar trabalhando. Obviamente, as pessoas querem melhorar o seu ticket salarial, porque a CLT, além da tributação, a questão da aposentadoria ela não é mais atrativa. Eu sou de uma geração, eu tenho que fechar 34 anos de carteira de trabalho assinada. Eu me assinei lá com 14 anos, estou fazendo 50 anos. Quando eu assinei lá com 14 anos, eu tinha em mente que com 35 anos de carteira de trabalho assinada eu ia me aposentar. Que bom que a gente vive mais, dura mais, tem energia, mas já para mim não é uma realidade. Eu vou até os 65 anos, tenho mais 15 anos para frente. Então, provavelmente vou ter lá 35, 50 anos de carteira assinada para ter a possibilidade de me aposentar. E eu tenho certeza que nesse meio tempo vai ter uma reforma previdenciária e vai jogar um pouquinho mais para frente. Então, como é que eu vou dizer para o meu filho aí,
porque tem 21 anos, 18 anos, que ele tem que assinar a carteira de trabalho, que é a garantia de aposentadoria futura dele, um sistema previdenciário no Brasil colapsado, ainda mais com os recentes escândalos do INSS, um absurdo, diga-se de passagem, metendo a mão nos nossos aposentados aí, a Polícia Federal, todos que estão investigando, tem que descobrir quem realmente está fazendo fez, porque de fato foi constatado que foi feito essa falcatrua e prender esse ser humano aí. Qualquer dinheiro roubado, público ou privado, tem que ser punido. Mas dos aposentados que deram a vida deles trabalhando num momento bem mais difícil que nós hoje, as pessoas vão lá tirar 10, 15, 20 reais e no acumulado recebem um valor grande. É um absurdo total e as pessoas têm que ser punidas com muito rigor. Perfeito. Vários temas que devem ser abordados pela complexidade e necessários nesse momento. Eu vou bater na tecla só num, que foi comentado, que é a chegada de pessoas de outros países, imigrantes, para trabalhar aqui, pensando no futuro, né? Essa complexidade ali, vendo que o atual momento é uma população mais envelhecida, né? E isso vai ser consecutivamente nos próximos anos. 2050 já tem previsões, já chegamos aos 8 bilhões de habitantes no planeta e a maioria são pessoas mais velhas, né? Que vivem por aqui um outro cenário, pessoas que não têm mais 5, 10 filhos, tem um filho por casal, né? No máximo 2. Mas a chegada desses imigrantes também requer outros pontos que o senhor estava falando também. Vou citar o exemplo que eu gosto de citar, que a gente fez um grande trabalho, um documentário em Tapejara, né, no noroeste do estado. Tapejara é a cidade do empreendedorismo, não estou puxando assado, né, estou falando sobre fatos, sobre vínculo e sobre a certificação que eles receberam do governo do estado, e não é a única. Venâncio Aires também é um grande exemplo, junto com Santa Cruz do Sul. O senhor citaste muito bem sobre essa questão do empreendedorismo, empresas que permaneceram aqui mesmo com os desafios, dificuldades pós-enchente, entre outras, né? Até para permanecer com um empregado CLT, essa é a realidade. Mas a chegada deles tem a questão os gargalos, né? Qual é o cenário em Tapejara? O senhor pode ampliar, sabendo o assunto de outras regiões do estado. Lá, a maior dificuldade dos moradores não é a questão de emprego. Tem no momento que eu fomos, a equipe de reportagem, eram 600 empregos com uma qualidade de trabalho muito boa, tanto em questão de horários quanto assalariados. Eram CLT em média 13.500 por mês, uma realidade muito boa a nível nacional, né? Não só a nível regional. O problema deles eram as residências para acoplar essas pessoas que vinham de outras regiões, não só imigrantes, mas também do nordeste do país, muitas pessoas acabam vindo pela falta de emprego, a margem de emprego. E a questão das creches, que é um outro ponto que o senhor debateu também. Creches para essas pessoas vêm com filhos, às vezes 3, 4, 5 filhos, e onde colocar, né? Pensando inicialmente em creches, depois em escolas municipais e estaduais, eram esses dois principais pontos para permanecer com essas pessoas. Mas eu acredito que a nível regional existe esse problema também. Como é que é o cenário, o senhor vendo a questão, tanto pensando no meio social para essas pessoas, mas também do empregador que precisa contratar e não consegue dentro do próprio município e da região e acaba contratando pessoas de fora? Se nós olharmos a construção civil, William, o direcionamento das grandes empreiteiras aí está sendo por casas, apartamentos populares. O compra assistida está com dificuldade que é 180 e poucos mil, que eles, onde foram afetados pelas enchentes, eles estão destinando para as pessoas comprar e não tem local para essas pessoas comprar. Tanto que as construtoras estão investindo em imóveis nesse ticket salarial. No interior do estado, e não é diferente da capital, no interior também nós temos esse gargalo de aonde colocar essas pessoas. E outro dilema, fizesse a leitura certa, creches, aonde eles vão residir e aonde os filhos vão estudar. E outro gargalo que nós temos que ter, aí é uma sensibilidade do gaúcho e da gaúcha. Esse ano nós fizemos nós vamos comemorar logo 150 anos da migração italiana, sou italiano. Quando os primeiros italianos chegaram, assim, antes como os alemães chegaram aqui, nós tivemos dificuldade de se tornarmos gaúchos, nós éramos italianos. Hoje eu já não digo mais eu sou italiano, eu sou gaúcho, né? Eu sou do Rio Grande, sou gaúcho. O que nós temos que fazer com esse público que vem, principalmente da Venezuela, mas muito do Haiti, e está vindo com grande parte de Argentina e Paraguai para cá, nós temos que tira o argentino e o uruguai, que tem muita cultura nossa já integrada nas regiões deles, mas o venezuelano que vem para cá, ele tem que integrar nossa cultura, o nosso sistema. Cito alguns exemplos, desde da escola. Ele vem com outro idioma
E nós temos que socializar, nós temos que incorporar ele, nós não podemos discriminar esse filho do imigrante quando chega na rede pública, municipal, estadual, para começar os seus estudos. E assim como a forma do empresário quando contrata e faz os alojamentos para eles residirem, tem que ter algum cuidado, que agora o empresário se percebeu disso, já tem se percebido ao mesmo tempo, que nós temos que mudar alguma coisa culturalmente dele, até do comportamento do dia a dia, quanto à limpeza, guardar alimentação, limpeza da casa, que são culturas diferentes. Escorçado, está dizendo que o que vem de fora não tem o mesmo cuidado com a casa que nós, eles vêm de uma cultura diferente. Então o empresário também tem que adaptar para nós mudar ele culturalmente, para que ele se sinta à vontade. Aqui no Rio Grande do Sul isso está sendo feito. E vai ser uma realidade, William, constante, vai ter um crescimento, já está tendo. Os 3 últimos anos teve um crescimento de 30% por ano a mais de imigrantes com CLT. Os primeiros 3 meses nós já constatamos também um crescimento em torno de 60% a mais que o mesmo período do ano passado. Então é uma realidade, porque veio o marido, agora está vindo a esposa, está vindo o irmão, está vindo a irmã, porque aqui tem emprego, aqui tem trabalho, tem ticket salarial bom, como se o caso de Tapejara aí, e é uma realidade que nós vamos encontrar nos próximos dias e nós temos que readaptar ele. Nós temos que levantar esse gargalo de creches, que para mim é o maior gargalo que tem. A construção civil e o alojamento de onde coloca essas pessoas morar, tu consegue construir mais fácil porque é iniciativa privada, né? E que eu falo, o setor público é lento. Não, o setor público tem os processos de licitação, de compra, do melhor preço, e tem que ser seguido. Então ele tem uma demora um pouco maior que o setor privado. A empreiteira resolve fazer um conjunto habitacional com 3 mil apartamentos aí a um custo de 180 mil reais, aí compra o terreno, vai lá e constrói, né? Então é um processo diferente. Então eu acho que as casas a gente consegue resolver melhor. Agora, ou as creches, as vagas em escolas, nós temos que estar atento, isso tem alertado o governo está preocupado com isso, o governador Eduardo Leite principalmente, o Gabriel Souza, que eu visto que tem um trabalho muito forte também na educação, tem se preocupado com isso, e obviamente com os prefeitos e prefeitas do nosso estado do Rio Grande do Sul, para que nós estejamos preparados para atender essa demanda e poder dar o conforto necessário que ele precisa, integrar essas pessoas na sociedade gaúcha. Esse é o nosso grande dilema, essa é a nossa transformação. Tudo que é novo na sociedade, no começo há uma certa resistência. Há 10 anos, mais ou menos, atrás, os imigrantes começaram a chegar aqui no Rio Grande do Sul. E eu me lembro bem, há 10 anos atrás, eu estava ainda como prefeito lá de Arvorezinha. A gente via falar o seguinte, eles vêm para tirar os nossos trabalhos, porque eles vão pagar menos para eles e por isso eles estão trazendo. E não era essa a realidade, eles estavam vindo porque a mão de obra já estava começando a dar sinais de faltar há 10 anos atrás, pela essa inversão de pirâmide que está aí. O povo não está trabalhando? Não, o povo está trabalhando, mas essa inversão de pirâmide. Perfeito, agradeço, diretor-presidente José Escorçado, da FGTAS, Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social, aqui na FENACHIM, a feira que traz a essência do gaúcho, o chimarrão, o maior evento cultural de Venâncio Aires, trazendo gargalos, desafios importantes para os próximos anos, para o governo do estado, para o governo federal, mas também para os empreendedores e até para a sociedade no geral ficar com esse pensamento atrás da orelha, mas também boas notícias de empregabilidade no Rio Grande do Sul. A gente volta logo mais com mais destaques importantes aqui da feira. Não saia daí.